Cara, eu tenho quase certeza que tu tá analisando teus dados completamente errado. E o pior, não é nem culpa dos dados em si, é como tu tá olhando para eles. Porque às vezes o mesmo conjunto de dados pode te contar duas histórias que são completamente diferentes dependendo de como estão sendo analisados. Isso é o que a gente chama de paradoxo estatístico. E mesmo esse nome soando meio esquisito, ele é bem mais comum de acontecer do que tu imagina. E isso deveria te preocupar porque tu, como um analista de dados, tem como um dos teus papéis ajudar uma pessoa, um setor ou até um negócio inteiro na tomada de decisões. Se a conclusão que tu chega observando esses dados é completamente fora da realidade, leva a uma decisão de negócio errada e ainda gera um prejuízo, imagina a vergonha que tu vai passar como profissional. Fala galera, aqui é o Cássio, instrutor da Zimov Academy, e hoje eu vou te apresentar 3 paradoxos estatísticos que estão presentes na análise de dados, com um exemplo simples para melhorar o teu pensamento analítico e evitar que tu caia nesse tipo de armadilha. O primeiro e um dos mais famosos é o paradoxo de Simpson. Ele acontece quando o mesmo conjunto de dados mostra tendências diferentes dependendo de como tu agrupa as tuas amostras. Imagina comigo esse exemplo. Tu está comparando dois hospitais, o A e o B, com relação à sobrevivência dos pacientes. Aí tu descobre que no hospital A, por exemplo, a cada 1000 pacientes, 900 sobrevivem, enquanto no hospital B, 800 sobrevivem. Ou seja, o hospital A consegue salvar 90% dos pacientes, enquanto o hospital B consegue salvar 80%. Teoricamente, o hospital A salva mais pacientes, portanto, ele seria a melhor opção para se escolher, certo? Só que tem um fator bem importante que a gente não está considerando aí. Nesses 1000 pacientes, qual que é o estado de saúde em que eles chegam nesses hospitais, porque nem todo paciente vai chegar com o mesmo quadro clínico. Então agora imagina que a gente vai categorizar os dados desses 1000 pacientes em 2 grupos, os casos graves e os casos leves. E vamos supor que checando esses mesmos pacientes do hospital A, mas agora separando nessas categorias, dos 1000 originais, 100 eram casos graves. Só que desses 100 casos graves, só 30 foram salvos, ou seja, 30%. Já no hospital B, dos 1000 pacientes, 400 eram casos graves, e desses 400, 200 foram salvos, ou seja, 50%. E isso quer dizer que, na verdade, para pacientes em estado grave, o hospital B é uma escolha muito melhor. Tá, mas e em relação aos casos leves, como é que fica? Acontece que, mesmo nessa categoria, o hospital B ainda é uma opção melhor, porque dos 600 pacientes que sobraram e que eram casos leves, 100% foi salvo, enquanto o hospital A salva algo próximo dos 93% desses mesmos casos. Bom, mas como então, pelo índice de salvamento geral, o hospital A parece ser melhor? Bom, é aí que mora o paradoxo. E isso acontece justamente porque existe uma variável de confusão que muda os resultados se for ignorado. E nesse caso, essa variável de confusão é justamente a categoria do estado de saúde dos pacientes que acabam chegando nesses hospitais. O próximo que eu quero abordar é chamado de paradoxo de Bergson. Esse paradoxo aparece quando a gente encontra uma correlação entre duas variáveis num subconjunto dos dados, mas que não existe se a gente olhar o conjunto total. A gente também pode chamar isso de viés de amostragem, porque tu está vendo uma correlação numa parcela ou numa amostra muito específica dos dados, mas que não vai aparecer se tu olhar para a população total. E isso acontece porque essa amostra não é representativa do todo. Por isso que se chama viés de amostragem. Imagina esse cenário. Está tendo um recrutamento de candidatos para uma vaga da tua empresa e 2 dos critérios que estão sendo levados em conta são o tempo de experiência profissional e o nível de estudo dos candidatos. Concorda comigo que essas duas coisas não têm necessariamente uma relação uma com a outra, né? Existem pessoas com bastante experiência e estudo, algumas sem nenhum nem outro ou um equilíbrio entre os dois, e outras com muito estudo, mas sem muita experiência profissional ou vice-versa. Porém, se a gente foca só nos candidatos melhor colocados no processo seletivo, muitas vezes, só aqueles que têm um perfil com um nível desejado de estudo ou de experiência acabam entre os selecionados. Perfis que são medianos ou até mesmo inferior ao nível desejado de qualquer um desses critérios, às vezes nem chegam nas etapas finais, ou até mesmo nem se candidataram para essa vaga. E aí, dentro desse subconjunto de candidatos que foram pré-selecionados, parece que existe uma correlação negativa. Candidatos que têm muita experiência vão ter menor estudo e candidatos com muito estudo vão ter pouca experiência. E isso pode te induzir a uma falsa conclusão de que existe uma troca natural entre experiência profissional e estudo na população como um todo, quando na verdade é só um efeito do viés de amostragem dos candidatos selecionados. Agora imagina que a tua empresa decide criar um modelo de machine learning para prever a chance de contratação de novos candidatos com base no currículo. Só que ele é treinado só com os dados enviesados desses candidatos finalistas. Esse modelo vai acabar aprendendo padrões distorcidos, tipo, se o candidato tem muita experiência, então o nível de estudo não importa tanto.
Ou então, se tem doutorado, provavelmente tem pouca experiência prática. Em outras palavras, o modelo aprende uma fronteira de decisão errada, porque ele nunca conheceu perfis intermediários. E quando esse modelo for utilizado em candidatos do mercado real, ele vai acabar punindo quem tem um perfil mais equilibrado. Resultado disso, o teu modelo pode acabar rejeitando bons candidatos para a tua vaga, porque ele nunca aprendeu que existem pessoas que são na média para esses dois critérios. E essas pessoas também podem performar bem. Por último, eu queria falar do paradoxo da acurácia. Essa que é uma métrica super presente na rotina de quem estuda ou trabalha com modelos de machine learning. Ele acontece quando o teu modelo preditivo tem uma acurácia alta, ou seja, tende a acertar muito a predição ou a classificação de alguma coisa no geral, mas na prática ele tem pouca aplicabilidade porque mesmo ele acertando muito, essas previsões tendem a não resolver o teu problema. Tá, mas como assim? Como é que ele pode acertar muito e não contribuir em nada ao mesmo tempo? Pensa nesse exemplo. Tu tá com a tarefa de criar um algoritmo para tua empresa que vai classificar se um e-mail é importante ou se ele é um spam. Aí tu treina esse modelo com um banco de dados onde tu tem 10 mil e-mails, sendo que desses 10 mil, 9 mil são e-mails importantes e apenas 1.000 são classificados como spam. Muito provavelmente esse teu modelo vai aprender bem os padrões que definem um e-mail importante, mas ele não vai ter o mesmo aprendizado para os padrões que definem se um e-mail é spam. Só que mesmo se durante o treinamento esse teu modelo classifique os 10 mil e-mails como importantes, inclusive os spams, por causa da forma como a acurácia é calculada, ela ainda vai ser de 90%, que é bem alta. E aí, na prática, ele não vai servir de nada para resolver o teu problema central, que é classificar os e-mails corretamente. Aí que está o paradoxo. Esse é um cenário bastante comum em problemas da vida real que tem desbalanço entre classes, onde o que tu está interessado em prever, na verdade, é a exceção e não a regra. E deve acontecer entre, 1 a 10% dos casos totais. Então, o ideal nesses casos é que tu se utilize de outras métricas de qualidade em paralelo para avaliar o desempenho do teu modelo. E para quem trabalha com machine learning, isso pode ser a sensibilidade do modelo, a precisão, o F1 score, ou até mesmo tu pode verificar a matriz de confusão dele. Enfim, qual que é o resumo disso tudo? Primeiro, nunca confia só na primeira leitura dos dados, porque dependendo de como tu seleciona ou agrupa essas informações, a moral da história vai ser diferente. Segundo, cuidado com vieses escondidos. Os dados por si só não são fatos, e talvez tenha uma variável-chave que mude completamente o contexto todo. E terceiro, não se apega a uma métrica de avaliação só, sempre busca avaliar de diferentes formas antes de tomar qualquer decisão. E por fim, a grande lição é, dados por si só não devem tomar as decisões, e sim o teu pensamento crítico. Porque se tu não der atenção para esses detalhes, o risco é tu transformar informação em desinformação. E claro, se tu não quiser continuar cometendo esse tipo de vacilo e continuar aprendendo, não deixa de conferir nosso conteúdo lá na Zimov Academy. Os links vão ficar aqui embaixo na descrição. Aproveita e já deixa aqui nos comentários alguma sugestão de assunto que tu gostaria que fosse abordado aqui no Zimov Dados. Muito obrigado por me assistir, um abraço e bons estudos!